Capítulo 266 O esforço dos velhos guerreiros. Conteúdo patrocinado. Tradutor: Cucumber Strips. Editor: Jack. Do outro lado do arco estava o lugar onde o dragão de fogo descansava. Nenhum vestígio do dragão de fogo pôde ser visto, apenas um vasto mar de deserto ardente. Até a temperatura caiu extremamente baixa, a ponto de o hálito de Ian ficar branco ao sair de sua boca. Isso foi estranho, a temperatura estava fervendo durante todo o caminho. Eles precisavam contar com a proteção do traje de combate para não se queimarem. Como é que a temperatura caiu tanto quando chegaram lá? Quando Ian estava coçando a cabeça, Big Mountain de repente apontou para o extremo do deserto vermelho e disse: "Olha, há uma flor branca florescendo no meio do deserto." Ian olhou na direção apontada pela grande montanha. Realmente havia uma florzinha linda. Bem no meio do deserto vermelho. Era de cor branca, com 6 pétalas. Exceto por aquela flor branca, o enorme deserto subterrâneo estava vazio. Olho das trevas. Ian disse em sua mente e usou seu olho das trevas para observar o ambiente ao redor. Ele descobriu que não havia nada além de areia e rocha. Nenhum sinal de vida pôde ser observado. Exceto aquela estranha florzinha branca florescendo bem no meio do deserto, com enormes rizomas embaixo. O olho negro de Ian pôde ver que as raízes da flor percorriam centenas de quilômetros abaixo do solo. Isso deixou-o muito curioso, como uma pequena flor como aquela poderia criar raízes enormes? Isso foi realmente incomum. Ian caminhou em direção à flor com curiosidade. Lipton e Ginny seguiram à distância. Porém, os irmãos Big Mountain e Big River não se moveram. Eles trocaram olhares astutos um com o outro. Ian se aproximou da florzinha branca e a examinou cuidadosamente. A flor branca crescia em uma estaca de madeira. A estaca de madeira foi extremamente profunda até o núcleo da terra, onde nem mesmo os olhos das trevas de Ian podiam ver. Ian manteve o corpo abaixado, tocou o queixo e estendeu a mão para tocar aquela flor branca. Conteúdo patrocinado. Shabu. Bem no momento em que a ponta do dedo de Ian fez contato com aquela florzinha branca, Ian sentiu como se seu corpo estivesse congelado, incapaz de fazer um único movimento. Uma força do mal capturou o corpo de Ian. Este foi um tipo de forte controle espiritual. Ian sentiu como se houvesse um par de enormes olhos de cobra ferozes olhando para ele do céu, a pupila oval transmitindo uma emoção gelada. Clap, clap. Bem naquele momento, Big River de repente começou a aplaudir. Ele então sorriu e disse: "Já. Pessoa ignorante com certeza não teme nada. Como você ousa tocar o selo do dragão de fogo? Deixe-me ser honesto com você, o dragão de fogo abaixo do solo agora está ciente de sua existência." Big Mountain continuou: "Certo, esse tipo de selo é chamado de selo de madeira. Normalmente as equipes que desejam matar o dragão se reunirão ao redor do deserto e aguardarão a chamada, preparando-se e fazendo com que os mais fortes dentre eles quebrem o selo, liberando assim o dragão de fogo. Você realmente não sabe de nada, assim como aqueles 2 velhos bastardos, quebrando o selo sem qualquer preparação. Não pergunte como sabemos disso. Naquela época, nós, irmãos, recebíamos títulos de senhores estelares por matar o dragão no vulcão da floresta eólica. Você não pode se mover agora, hein? Isso ocorre porque o poder espiritual do dragão de fogo é muito forte. Você está sendo atraído para dentro dele como um redemoinho.
Olhe para suas esferas genéticas, elas também são atraídas pelo redemoinho espiritual criado pelo Dragão de Fogo. O dragão de fogo selado tinha um enorme poder espiritual, é literalmente invencível uma vez libertado da prisão do selo. Você está provocando sua própria morte. 2 linhas de suor frio escorreram pela testa de An. Ele realmente foi suprimido por uma espécie de pressão espiritual ou um par de olhos maliciosos o encarava, impossibilitando-o de se mover. Raposa prateada, garra demoníaca, garra fantasma, junto com as 5 feras de fusão e também as 2 aranhas estreladas de 7 olhos, também não foram capazes de fazer nenhum movimento. A dor podia ser vista em suas posturas. Como eles estavam muito perto de An, quando o poder espiritual do dragão de fogo apareceu, o soro não conseguiu escapar do efeito. Conteúdo patrocinado. Kneak. Big Mountain puxou sua arma, era uma lâmina que tomava o céu, a ponta da lâmina apontada diretamente para o céu, parecendo uma nuvem prateada. Big River disse: deixe-me dizer a verdade, nós, irmãos, temos o mesmo sobrenome de Lovra, eu sou River Lovra e meu irmão é Mountain Lovra. Lipton ficou repentinamente chocado e então franziu a testa. Lovra? Vocês são descendentes do Deus abandonado? Como Lipton e Ginny mantiveram distância de An, eles estavam localizados no círculo externo do círculo espiritual do dragão de fogo e não foram afetados. River Lovra assentiu levemente. Eu não sabia que vocês, velhos bastardos, realmente tinham algum conhecimento. Nosso ancestral foi de fato um dos deuses. Mais tarde, como nosso ancestral não consegue se dar bem com os outros deuses, perdemos o direito de herdar o status divino. Lipton disse severamente: não consegue se dar bem com os outros deuses? Por que não lhes contar a verdade? Quem diabos não sabe que sua família Lovran foi rejeitada pelos deuses porque sua família fez algo errado? Cale-se! Mountain Lovran gritou alto. Lipton expondo o escândalo de sua família o deixou extremamente irritado, até seu rosto estava distorcido. Mountain Lovran se aproximou de An passo a passo. A arma em sua mão estava brilhando. Enquanto isso, seu irmão mais novo, com temperamento de estudioso, agia como se não tivesse nada a ver com isso, não indo ajudar seu irmão mais velho. Já que você sabe um pouco sobre nossa família Lovran, então você deve saber qual é a nossa habilidade. Mountain Lovran disse severamente. É controle espiritual. Lipton disse com sua voz profunda. Você está certo. O poder espiritual do dragão de fogo poderia selar o espírito de An, mas não o meu. Eu poderia facilmente entrar no território espiritual do dragão de fogo e então matar An e cada uma de suas feras. Mountain Lovran disse severamente. Caramba! An pensou consigo mesmo. Ele queria revidar, mas foi pregado no chão por aquele maldito dragão de fogo, incapaz de se mover. Conteúdo patrocinado. Mountain Lovran estava cada vez mais perto, ele levantou lentamente a estranha lâmina em sua mão. De repente, Lipton fez um longo sinal e disse com sua voz profunda: pare. Mountain Lovran deu a Lipton um vislumbre de desdém: velho bastardo, você está vivendo há muito tempo, ele bufou. Lipton disse calmamente: quem iria querer morrer se pudesse escolher viver? No entanto, não posso ficar aqui olhando você matar An. Em vez disso, apostarei nas minhas habilidades.
Mountain Lovran soltou uma risada louca. Ele gesticulou em direção a Lipton e, de repente, aquele velho alto e magro foi derrubado alguns metros acima do solo. Esse era o poder do controle espiritual. Mesmo sem arma, Lovran ainda poderia derrotar o oponente apenas com seu poder espiritual. Isso é tudo que você é capaz? Velho bastardo, desista já. Lovran nem olhou para Lipton, continuando a se aproximar de An. Boom! De repente, a atmosfera mudou. Uma corrente de forte poder saiu direto do local onde Lipton caiu, e o velho magro se levantou novamente. Desta vez, o fogo podia ser visto em seus olhos, sua pele envelhecida brilhava com uma luz sombria, queimando sua força vital. Já que você está tão ansioso para morrer, deixe-me satisfazer seu desejo. Mountain Lovran ficou chocado, mas ainda provocou em voz alta. Quando sua voz morreu, Mountain Lovran correu em direção a Lipton. Naquele momento crítico. Porém, Mountain Lovran de repente sentiu uma brisa assustadora vindo de suas costas. O velhinho Dini corria em sua direção sem que ele percebesse. Tenho lutado pela minha vida. Como pude ser intimidado por você? Hoje, apenas um de nós viverá. Ainda temos espírito mesmo sendo velhos. Ainda somos lutadores. An queria impedir Lipton e Dini, ele sabia que os Spears não eram como as pessoas comuns. Quando eram jovens, podiam ser muito fortes e tinham uma vida longa. Conteúdo patrocinado. No entanto, uma vez que um glorioso Esper iniciasse o processo de envelhecimento, suas capacidades regrediriam rapidamente. Dentro de apenas alguns anos, o seu poder de combate diminuiria substancialmente, e até mesmo a sua rosto envelheceria a um ritmo que a sua família mal conseguia reconhecer. Tudo tem um preço. O rápido processo de envelhecimento é o destino dos Spears, a menos que consigam continuar a tornar-se mais fortes e atingir níveis mais elevados. Caso contrário, quando um Esper perder o seu potencial, incapaz de avançar, terá de enfrentar o pesadelo do rápido processo de envelhecimento. Eles terão que pagar pela glória da primeira metade de suas vidas. A partir dessa época, Lipton e Dini sofriam a tortura do destino. Seu poder de combate não chegava nem a um terço do que costumavam ter quando eram jovens. Sempre que eles entram em um combate, eles só poderiam queimar o pouco de vida restante em troca do poder que já tiveram. Em um piscar de olhos, Lipton e Dini começaram a lutar contra Mountain Lovran. River Lovran, o irmão mais novo de temperamento gentil e quieto, parecia não estar nem um pouco preocupado, apenas observando o que estava acontecendo. Proteja An. Nem sempre podemos apostar em An, vamos apostar em nós mesmos desta vez, Matthew. Afinal, Lipton e Dini eram velhos demais. Eles tinham boas intenções, para agradecer a An, eles estavam dispostos a pagar o preço de suas próprias vidas para proteger An. Infelizmente, eles não tinham a capacidade de proteger ninguém. Mesmo quando eram jovens, e mesmo quando estavam no momento de seu maior poder de combate, não conseguiram vencer Lovran, sem falar que no momento eram apenas dois velhos. Só porque somos velhos não significa que somos um alvo justo. Lipton engasgou, Van, eu realmente aprecio seu cuidado ao longo do caminho, mas apesar de tudo, ainda sou um guerreiro. Protegerei meu próprio orgulho. Hoje, protegerei você e minha dignidade restante, mesmo arriscando minha vida. Vamos.
Habilidade única. O Deus do Vento Norte. Capítulo 267 O caminho do demônio. Ligar. Conteúdo patrocinado. Tradutor Cucumber Strips. Editor Jack. Lipton apostou tudo com sua habilidade única. O Deus do Vento Norte. O corpo do velho aumentou rapidamente e então se transformou em um tornado negro e gritante, avançando em direção à Montanha Louvre. Como um homem com superpoder do tipo vento, esse foi o último recurso de Lipton. Ele consumiu o resto de sua vida e infundiu-o neste poderoso ataque. O tornado negro era como uma faca, esmagando tudo em seu caminho. An ficou chocado com esta cena heróica. Ele não percebeu antes que um guerreiro, senil e até mesmo fraco, poderia exercer um ataque tão poderoso quando ousasse arriscar sua vida. Qual foi sua motivação por trás disso? Foi porque Lipton queria manter sua única dignidade restante como guerreiro. Ser um velho guerreiro era patético. Mesmo tendo lutado a vida inteira, por falta de talento, ele ainda envelheceu e caiu nesse estado. Lipton não queria que sua vida gloriosa, porém miserável, fosse esquecida, então escolheu dar sua vida no campo de batalha, deixando o mundo para sempre, mas com glória e orgulho, aceitando com prazer o destino de um guerreiro. Quebrar. No meio do tornado, Mountain Lovran gritou bem alto. Uma onda de poder espiritual formidável irrompeu do meio do tornado, transformando o ataque do tipo vento infundido na vida de Lipton em nada. Shabu. Uma luz branca fraca saiu do corpo de Lipton. An sabia que essa era a alma de Lipton. Os verdadeiros guerreiros tinham alma e à medida que o corpo do guerreiro virasse pó, suas almas permaneceriam, indo para alguns lugares desconhecidos do universo. Velho bastardo, como você ousa tentar me impedir? Impossível. Você quer morrer com glória, certo? Mas não vou fazer o que você deseja. Mountain Lovran estendeu a mão em direção à luz branca esmaecida e esmagou-a. O branco. Conteúdo patrocinado. A luz se dissipou de repente, caindo do ar como areia branca. Ah! Ginny gritou, como se estivesse prestes a explodir. An ficou chocado inicialmente. Pouco depois, percebeu que os ataques físicos não poderiam representar qualquer ameaça às almas, que eram pura energia sem qualquer substância. No entanto, os irmãos Lovran não eram Spers normais. Eles possuem poderes psíquicos raros. Como resultado, eles podem usar suas habilidades para demolir a alma de Lipton. Isso foi cruel. Isso foi tão cruel da parte dele. Lipton morreu e agora nem mesmo sua alma conseguia descansar em paz? An sentiu que estava prestes a explodir, não poderia haver nada mais cruel do que isso. Como? Eles poderiam nem mesmo abandonar sua alma? Irmãos Lovran, foi muito bem feito. Você com certeza se certificou de que estava bem feito. Você deve morrer. Ginny olhou para Mountain Lovran e correu até ele desesperadamente. Nem todo guerreiro foi capaz de transformar sua vida em um último ataque poderoso. Ginny não era um deles, então de repente ele correu para a Montanha Louvre e agarrou-se firmemente a uma das pernas da Montanha Louvre. Então, o corpo desse velho começou a ficar cada vez mais brilhante. A lâmina de Gensi. Gensi. Mountain Lovran cortou as costas de Ginny repetidas vezes, mas Ginny simplesmente não soltava suas mãos. Até a próxima.
O velho baixinho Ginny disse a Anne com um sorriso amargo no rosto. Cá bom. Ginny autodetonou seu campo cerebral de 0 grau. Sua vida se transformou em uma enorme explosão. Anne podia sentir o pedido de desculpas que Ginny desejava expressar antes de sua morte. Anne forneceu proteção para eles, mas eles foram incapazes de fornecer qualquer ajuda quando Anne precisou. Conteúdo patrocinado. Maioria. Para um guerreiro, quão patético seria. Tanto Ginny quanto Lipton estavam mortos. Anne sentiu como se algo estivesse acontecendo em sua mente e ele sentiu que sua raiva estava se transformando em algum tipo de poder sem precedentes. Ele despertou-a sombra adormecida em seu corpo. Sim, de fato, a raiva era uma fonte de enorme poder. Se alguém não tiver poder suficiente, pode ser que ainda não tenha raiva suficiente acumulada em sua mente. Irmão, você estava realmente em uma situação difícil sendo conspirado por aqueles 2 velhos bastardos. Disse River Lovra lentamente ao lado, depois de testemunhar seu irmão mais velho sendo atacado por uma habilidade mortal única e atingido por uma enorme explosão. Mountain Lovra realmente estava em uma posição difícil. Ele com certeza tinha poderes espirituais muito fortes, mas Lipton e Ginny estavam até arriscando suas vidas. Não importa quão forte fosse o poder espiritual de Mountain Lovra, ele não poderia lidar com alguns inimigos que estavam dispostos a desistir de suas vidas. No entanto, Mountain Lovra era de um nível superior e seu poder de combate era muito forte. Os 2 velhos guerreiros só conseguiram deixar alguns hematomas na montanha Lovra em troca de suas vidas. River Lovra lançou seu olhar frio sobre seu irmão mais velho, apenas mate Anne, e então voltaremos. E reportaremos ao jovem mestre Ju. Eu estou um pouco cansado. Ao ouvir que seu irmão mais novo estava cansado, Mountain Lovra entrou em pânico e até esqueceu os problemas que Lipton e Ginny lhe trouxeram. Ele disse em sua voz profunda: Você nunca deve adormecer. Pelo menos não antes de voltarmos. Você deve controle suas emoções. River Lovra acenou com a cabeça: E não se preocupe, eu sei o que fazer, posso me controlar. Claro, é bom que você possa se controlar. Mountain Lovra assentiu, então se virou e correu direto para Anne sem qualquer hesitação. Parecia que a exaustão de seu irmão mais novo importava muito mais para ele do que a vida de Anne. De repente, Mountain Lovra ficou atordoado porque ouviu a voz de Anne. Vocês, irmãos, certamente fizeram um bom trabalho. Anne abriu a boca e disse com uma voz furiosa. Conteúdo patrocinado. Mountain Lovra não conseguia acreditar que Anne conseguisse falar. Ele realmente escapou da opressão espiritual do dragão de fogo? Aquele dragão de fogo era uma fera divina. Olhando mais de perto, Mountain Lovra descobriu que uma névoa negra cercava o corpo de Anne. Ele estava tremendo, obviamente não de medo, mas de raiva. Raiva sem fim. Lipton e Ginny eram guerreiros, guerreiros como Anne. Como é que eles foram condenados a esse destino depois de envelhecerem? Esta foi uma triste constatação para Anne. No entanto, o caminho do demônio exigia tristeza e tristeza para prosseguir. Apenas a raiva estava longe de ser suficiente. Anne também precisava sentir tristeza e desespero. Ao passar por todas essas emoções juntas, um homem poderia ser arrastado para o caminho do demônio, liberando completamente o demônio escondido em seu coração. Anne se levantou
Quando o demônio Jian foi libertado, ele inesperadamente resistiu à supressão espiritual do dragão de fogo. E gradualmente se levantou. Caramba! Você é um maldito psicótico. River Lovron olhou para An e de repente praguejou. Em voz alta. Isso porque An estava segurando uma flor na mão, uma flor branca muito tenra e linda. Esse foi o selo do dragão de fogo. O demônio dentro da mente de An agiu como um louco, abrindo o selo do dragão de fogo de qualquer maneira. Mountain Lovran quase se irritou de raiva. Morrer. Todos vocês. Todos vocês vão morrer. An rosnou, aproximando-se passo a passo do Monte Lovran. Naquele momento, Mountain Lovran enfrentava vários inimigos. Não era apenas com An que ele estaria lidando. Assim que o selo fosse quebrado, o dragão de fogo apareceria e uma poderosa batalha começaria em breve. Até River Lovran franziu a testa. Desde o início, ele não se preocupou com tudo. Conteúdo patrocinado. Mas esta foi a primeira vez que ele levou algo a sério. An não se importava com o que os irmãos Lovran estavam pensando. Naquele momento, o demônio que saiu dele só queria matar os dois irmãos Lovran. As areias vermelhas começaram a mudar rapidamente e a montanha Lovran recuou rapidamente. Os irmãos Lovran já haviam matado o dragão do fogo antes, e por causa disso eles conheciam o poder do dragão do fogo, então foram mais cautelosos. An, no entanto, abaixou a cabeça. Com os olhos vermelhos como sangue, ele se aproximou dos irmãos Lovran. Passo a passo, com o corpo tremendo de raiva. De repente, a atmosfera mudou furiosamente. Uma cabeça enorme saiu do deserto vermelho. O dragão de fogo apareceu. Ele tirou a cabeça do deserto onde descansou e depois soltou um rugido furioso contra os irmãos Lovran. Av! Ao mesmo tempo, An pulou no meio do ar e empurrou o punho em direção ao extremamente arrogante dragão de fogo, uma das criaturas cruéis mais poderosas de todo o universo. Os irmãos Lovran ficaram atordoados. O soco de An foi direto na cabeça do dragão de fogo. O soco esmagou a cabeça do dragão de fogo extremamente cruel e arrogante, a cabeça da chamada besta divina mais forte. Cabom! Quem bloquear meu caminho morrerá. An gritou sem escrúpulos. Qual é o caminho do demônio? É isso. A pessoa que segue o caminho dos deuses mata os deuses. A pessoa que segue o caminho do demônio mata os deuses e massacra os demônios. Capítulo 268, Van versus Dragão de Fogo. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack Humble. Os punhos de ferro de An não hesitaram em pousar na cabeça do dragão de fogo, e ele bateu sua enorme cabeça preta no chão. Aqueles que me cruzarem morrerão. An gritou. Ele não prestou atenção nem se importou com o dono dessa enorme cabeça, que era o famoso e furioso Fire Drake de nível universal. Quanto aos irmãos Lovran, ficaram completamente chocados com a loucura de An. Quanta coragem seria necessária para dar um soco na cabeça do Fire Drake? Aó, aó! Com certeza, o rugido furioso alcançou o céu, o Fire Drake ficou extremamente irritado. Originalmente estava dormindo no subsolo e notou algum movimento acima dele. Então, ele simplesmente esticou a cabeça querendo dar uma olhada e levou um soco na cabeça e caiu no chão. Que porra é essa?
O soco de An foi extremamente poderoso devido à manipulação do poder das trevas. A cabeça do dragão de fogo ficou inchada e ele rugia de dor com os olhos vermelhos. Quem poderia imaginar que a raiva do dragão de fogo também despertaria o espírito de luta do rio Lovra? A pessoa que sempre foi muito gentil de repente explodiu descaradamente com uma luz forte, brilhando em seus olhos, dando um passo à frente, com os braços apertados e veias azuis expostas na testa. Justo naquele momento, Lovra River deixou de ser um jovem elegante e se tornou um deus da ira. Não fique furioso. Lovra Mountain agarrou seu irmão por trás e gritou. An irritou o Fire Drake, ele não vai viver. Vamos deixar este lugar. Lovra Mountain parecia estar realmente com medo de que seu irmão perdesse o controle de suas emoções. Depois de gritar desesperadamente, os olhos de Lovra River finalmente ganharam um traço de consciência. Ele se esforçou ao máximo para suprimir sua raiva e foi então arrastado pela montanha Lovran para fora do reino do fogo subterrâneo. An viu o que eles estavam fazendo, ele obviamente não queria que seus inimigos fugissem, mas no momento, o enfurecido Fire Drake bloqueou seu caminho. Esse era um monstro feroz que parecia ser um cruzamento entre uma cobra e um dragão. Havia um chifre curto no topo de sua cabeça, seus dois olhos eram como os de uma cobra com pupilas ovais verticais e conteúdo patrocinado. Presas brancas afiadas. O Fire Drake tinha uma defesa poderosa, e suas escamas negras começaram a queimar com sua raiva, gradualmente tornando-se vermelho carmesim com fumaça saindo delas. Os dois olhos gigantes do dragão de fogo estavam fixos em An, mas An também usou o mesmo olhar feroz. E olhou de volta. No segundo seguinte, An até se atreveu a lançar outro ataque contra a fera de nível universal que já estava furiosa. O kit automático de drogas ejetou 3 das mais poderosas drogas Fusion, e An engoliu todas. Caminho do demônio. Caminho do demônio, capaz de matar deuses e demônios, com a brutalidade de destruir o céu e a terra. Todo o corpo de An exalava gás preto. Esse foi o poder do diabo que nasceu das emoções extremamente raivosas e sentimentais de An. Ao mesmo tempo, Demon Claw, Ghost Claw, Silver Fox e o exército de feras de fusão sob o comando de An foram todos libertados e se juntaram à batalha com An contra Fire Drake. A besta cruel de nível universal, Fire Drake, só tinha uma poderosa pressão espiritual durante o sono, mas depois que despertasse, esse tipo de opressão espiritual enfraqueceria à medida que sua energia se transformasse em uma poderosa força de combate. Assim, a garra do demônio e os outros finalmente se libertaram de seu estado mentalmente reprimido. An com seu corpo tomado pelo diabo não tinha pensamentos de recuar no momento. Mesmo que aquele em seu caminho fosse uma fera furiosa de nível universal, e daí? Uma vez que o demônio assume o controle, não há como recuar. Rumble. O exército de feras de fusão também foi afetado pelo espírito de batalha de An. Os animais de estimação sempre se pareciam com seus donos. A garra do demônio e os outros seguiram An. É claro que eles aprenderam o modo de luta de An. Agora que An se tornou tão demoníaco, eles obviamente tirariam seu maior conteúdo patrocinado. Coragem e luta. Não foi um ataque, mas um cerco. As duas Starrispiders de 7 olhos começaram a liberar grandes quantidades de Starrispiders. Embora
O nível dessas aranhas fosse muito baixo, elas venceram em número. Mesmo que fosse uma formiga fraca, quando há toneladas delas atacando e mordendo, elas ainda podem ter um efeito surpreendente. O Fire Drake ficou completamente louco por Anne e seus diabinhos. Ele jogou a garra fantasma com uma garra e causou graves danos a ela, mas depois de um piscar de olhos, a garra fantasma manca apareceu no campo de batalha novamente e continuou a mordê-la e arranhar. Lá. Caminho de Deus. Anne saltou alto no ar e incitou o trovão para atacar. Rumble. Uma luz branca caiu sobre a cabeça de Fire Drake, e Anne passou voando pelo corpo do Fire Drake. Fogo do trovão. Papai papapa. Insetos voadores vermelhos foram jogados para fora das mãos de Anne e se prenderam no corpo do dragão de fogo como insetos amamentados. Então, foi uma série de explosões poderosas. Rumble. Rumble. A razão pela qual os humanos eram mais avançados do que os animais normais era que os humanos eram bons no uso de ferramentas, e Anne era o exemplo perfeito. Ele trouxe consigo muitas ferramentas de combate e, justamente quando os inimigos não estavam prestando atenção, ele poderia fazê-los pagar o preço. Aó. O Fire Drake de repente levantou o corpo e soltou um rugido. Seu corpo ficou vermelho como fogo e revelou suas gigantescas presas afiadas. Essa coisa estava prestes a usar um ataque de fogo. Seu corpo armazenava quantidades infinitas de fogo, o suficiente para transformar o mundo em chamas. The Fire Drake queria lançar fogo, mas de repente percebeu que sua garganta estava bloqueada. Abaixando a cabeça para verificar, descobriu que Anne havia usado sua poderosa planta de combate, Sky. Conteúdo patrocinado. Rei Videira. Neste momento, a planta de crescimento insano estava no processo de enfiar seus galhos exuberantes na boca do dragão de fogo, bloqueando o fogo crescente dentro do corpo do dragão de fogo. Rumble. A chama vermelha carmesim ainda estava liberada. O fogo contra-atacou a madeira e, embora o Sky King Vini pudesse bloquear temporariamente a chama, ela logo foi consumida. A chama disparada por Fire Drake foi aterrorizante. Devido à alta temperatura, a cor da chama ficou um pouco preta, e a quantidade também foi incrível. Em um piscar de olhos, o Fire Drake logo transformou a área de 300 raios ao seu redor em terra arrasada. Anne e os outros nem tinham para onde correr. Anne tinha uma dupla camada de proteção e as esferas genéticas tinham uma poderosa velocidade de divisão celular. Eles não morreriam completamente queimados pelas chamas, mas isso ainda prejudicava a sua força de combate. Neste momento, Anne e os outros tentaram o seu melhor e mal chegaram a um impasse com o Fire Drake. Se a força de combate deles diminuir devido à interferência do fogo, a situação ficará muito pior. O Fire Drake é forte por dois motivos. Primeiro, tinha escalas inversas que armas e lâminas não conseguiam penetrar. Em segundo lugar, poderia transformar o campo de batalha em terra arrasada. No campo de batalha em chamas, a força de combate de todos os oponentes sofreria ou eles poderiam até morrer queimados, mas o Fire Drake poderia se tornar mais forte ao absorver a energia da chama. O que fazer? O que devo fazer? A garra demoníaca e os outros estavam obviamente tentando o seu melhor, mas as escalas do dragão de fogo eram muito difíceis. É simplesmente uma missão impossível danificar fatalmente o Fire Drake. De fora.
An cerrou os dentes, sob o domínio do espírito demoníaco, ele saltou loucamente no ar e pulou na boca do dragão de fogo. Esse foi um resultado que ninguém esperava, incluindo o próprio Fire Drake, porque a temperatura do conteúdo patrocinado. A chama que estava se formando era suficiente para derreter a liga, então An estava basicamente pulando no magma vulcânico. Mas An não podia se dar ao luxo de pensar muito. Naquele momento, ele sabia que era a única opção. No momento em que Fire Drake transformar a área circundante completamente em terra arrasada, a situação só piorará. Então, ele deve correr o maior risco para evitar que esse maldito Fire Drake atire fogo. Chama. Caminho do demônio. Rumble. Justo naquele momento An voou para dentro da boca do dragão de fogo, chamas começaram a sair ao mesmo tempo. Já que o Fire Drake iria disparar fogo, ele não iria fechar a boca, o que deixou An a única chance para desferir um ataque fatal a partir do seu interior vulnerável. Caixa. Um raio negro brilhou uma vez e desapareceu. Caminho do demônio de An. O caminho de Deus e do demônio era como o lado positivo e negativo das coisas. Quando An usa o caminho de Deus, a luz branca cai no chão e o trovão pode chocar quilômetros. Mas quando An usa Path of Demon, a sombra negra brilha, como um buraco negro feito pelo homem, destruindo tudo ao seu redor. Rumble. An foi atingido junto com a chama do Fire Drake. O fogo cercou An, empurrando-o algumas centenas de metros e o aterrissando pesadamente no deserto vermelho. Shua. An ajustou seu corpo no ar e pousou com um joelho no deserto. Todo o seu corpo exalava fumaça preta, exalando um cheiro forte de queimado. Mas aquele Fire Drake estava atirando fogo loucamente em direção ao céu, e seu corpo então caiu gradualmente. Havia uma abertura na testa, como se alguém tivesse aberto uma janela. Isso foi causado por An. Quando a chama do Fire Drake quase queimou An até a morte, An também usou seu caminho do demônio e infligiu um corte profundo dentro da cabeça do Fire Drake. Capítulo 269 O corpo real do dragão de fogo. Conteúdo patrocinado. Tradutor: Tiras de Pepino. Editor: Jack Cabon. Quando o enorme dragão de fogo monstro caiu, raposa prateada, garra demoníaca e outras feras genéticas correram para An, todos com uma expressão de preocupação em seus rostos. A boba raposa prateada viu fumaça subindo do corpo de An, então ele estufou as bochechas e soprou em direção ao rosto de An para tentar acalmá-lo. Estou bem. An se levantou e apertou o botão para guardar o capacete. Shabu, após um som curto e rápido, o capacete oculto voltou automaticamente para seu uniforme de combate. O corpo de An estava queimado de vermelho. No momento em que fez contato com a chama espalhada pelo dragão de fogo, ele sentiu um calor insuportável, mas felizmente por estar protegido do revestimento de energia, e pelo curto tempo de contato, ele apenas sentiu uma onda de dor no peito, o que não era um problema. No momento em que An matou o dragão de fogo, os irmãos Lovran também desceram para Montanha Negra. Não fique com raiva, apenas não fique com raiva. Disse Mountain Lovran com uma voz profunda enquanto pressionava nervosamente o ombro de seu irmão. River Lovran, por outro lado, respirava pesadamente, tentando suprimir sua mente maníaca. Mountain Lovran disse: apenas deixe eu lutar com o dragão de fogo. Mesmo que An não seja páreo para o dragão de fogo, ele definitivamente machucará o dragão de fogo até certo ponto.
Assim que o dragão do fogo. Matar continuaremos e mataremos o dragão do fogo ou podemos simplesmente ir embora, qualquer uma das duas é uma boa escolha. Afinal, nossa missão é apenas garantir que morra, seria a mesma coisa, mesmo que fosse o dragão de fogo quem o matasse. River Lovra acenou com a cabeça e disse ao irmão mais velho: estou bem agora. Há um tempo atrás, eu estava muito perto de explodir. Mountain Lovran disse: e não fique furioso facilmente, você sabe o motivo. Parece que você ainda terá que praticar sozinho quando voltarmos para se disciplinar melhor. Claro. Rio Lovra assentiu. Não se preocupe, algum dia serei capaz de controlar o demônio dentro da minha mente. Enquanto conversavam, de repente, a enorme montanha negra oscilou furiosamente, um brilho vermelho emanou direto do cume, avançando para o horizonte distante. Esse é o An? Ele ainda não morreu? Conteúdo patrocinado. Ele fez o dragão de fogo mostrar seu corpo real. Os irmãos Lovran trocaram algumas palavras. River Lovra zombou e disse: Van. É um cara tão imprudente. Como poderia o dragão de fogo, uma fera de nível universal, ser tão fácil de lidar? Ele nem sabe que o verdadeiro poder do dragão de fogo reside em sua capacidade de transfiguração. Ele é a encarnação da chama infernal. O dragão de fogo mostra sua forma realmente terrível depois que ele evolui e remove qualquer substância. Mountain Lovra acenou com a cabeça: você está certo. Tem algumas habilidades que ele poderia fazer o dragão de fogo se transformar, mas depois disso, ele está definitivamente morto. Shabu. Pegou a lâmina de 3 gumes e levantou-se. Ele iria cortar a cabeça do dragão de fogo, que afinal, era matéria-prima vinda de uma fera de nível universal. Ele não havia obtido nenhuma matéria-prima tão preciosa antes, então ele definitivamente poderia construir algumas feras genéticas mais poderosas com isso. De repente, logo depois que deu o primeiro passo, um uivo agudo chegou ao seu ouvido. Não era do dragão de fogo morto, nem da garra fantasma ou de alguma outra fera genética, mas do anel dimensional de An. An ficou chocado. Seus olhos se estreitaram com suspeita. Ele se lembrava claramente daquele som, que vinha do ovo preto. Falando nisso, quando An entrou no caminho do guerreiro por algum tempo, ele colecionou inúmeros tesouros preciosos, mas quando se tratava do mais incomum, ainda era esse ovo preto. O ovo preto em si não era nada demais, a chave era a criatura extremamente misteriosa dentro do ovo. A princípio, o monstrinho que vivia dentro desse ovo preto queria sair da casca. Absorveu a energia de An e também qualquer outra fonte possível de energia para comer. Depois disso, An adquiriu a boa arma divina estranguladora de estrelas por coincidência. Ele ameaçou o ovo negro com a arma divina e até absorveu uma parte da energia da misteriosa criatura que vivia no ovo negro. Desde então, a criatura misteriosa dentro do ovo parecia estar com raiva de An e se recusou a prestar mais atenção nele, então foi como se ele simplesmente tivesse começado a hibernar. An não esperava que a criatura misteriosa dentro do ovo preto lhe desse muita ajuda no processo. Conteúdo patrocinado. Primeiro lugar. An o estava carregando apenas por curiosidade, então An apenas deixou a criatura misteriosa descansar, sem a intenção de forçá-lo a sair. Hoje, porém, depois que An matou o dragão de fogo, foi como se a misteriosa criatura dentro do ovo preto voltasse viva novamente.
Ele emitiu um aviso severo. An também podia ouvir um desejo e uma vontade de tentar, parecendo que o dragão de fogo morto inspirava a curiosidade e a vontade de lutar da criatura dentro do ovo preto. Como é que esta criatura misteriosa ficou tão emocionada? Será que ele sentiu uma ameaça? An ficou subitamente chocado, pensou consigo mesmo. Foi nesse momento que a atmosfera mudou. Algumas mudanças surpreendentes aconteceram no cadáver do dragão de fogo. As escamas pretas por todo o corpo do dragão de fogo de repente começaram a cair, revelando o tecido celular vermelho por baixo. Passaram-se apenas alguns segundos depois que o dragão de fogo se levantou novamente. Fez um som furioso e uivante, como uma proclamação de seu próprio retorno. Ele não era mais uma fera negra parecida com uma cobra, mas sim um dragão de fogo todo vermelho. Shabu. An levou todas as feras genéticas de volta para a marca lunar, porque o mundo subterrâneo estava vomitando chamas infernais por toda parte. Estava ficando cada vez mais quente, e a raposa prateada e as feras genéticas não tinham a proteção de revestimento de energia que An tinha, então, se permanecessem no campo de batalha por mais tempo, logo seriam queimados. Logo, até o deserto vermelho começou a queimar. As areias tremeluziam em luz vermelha, como brasas. O território do fogo. Essa foi a verdadeira aparência do território do fogo. Mesmo sob a dupla proteção do uniforme de combate e do revestimento energético, An ainda sentia dificuldade para abrir os olhos. Os pelos de todo o corpo estavam prestes a queimar. Como organizar um ataque diante de um monstro composto de chamas? Seria possível matar um monstro assim? Quando An estava ocupado tentando descobrir uma maneira de matar o dragão de fogo, no entanto, o dragão de fogo começou seu ataque. Após sua transformação, o dragão de fogo parou de cuspir fogo, já que ele próprio era a chama mais forte. Conteúdo patrocinado. O dragão de fogo virou sua garra em direção a An. An ergueu sua boa estranguladora de estrelas para bloquear o ataque. Cabum. Com um som tremendo, An foi jogado no ar, a enorme força de impacto quase derrubou a boa estranguladora de estrelas da mão de An. Quando o dragão de fogo estava se aproximando de An, An sentiu como se tivesse sido colocado em uma enorme fornalha de aço. Até mesmo a boa estranguladora de estrelas, arma divina, estava expelindo fumaça preta. An sentiu-se dolorosamente queimado de cima a baixo, mesmo sob a dupla proteção de sua armadura. O combate estava se tornando cada vez mais preferível ao dragão de fogo. Após sua transformação, An de repente perdeu a ajuda do exército de feras genéticas. Até mesmo a garra do demônio, a mais forte entre eles, não resistiu a uma temperatura tão alta. É claro que eles eram leais a An e estavam dispostos a lutar por ele, mas naquela situação, deixá-los lutar não era diferente de mandá-los para a morte. An não podia deixar isso acontecer, então ele não teve escolha senão lutar sozinho. O caminho do demônio. An fez todo o seu esforço e tentou usar o caminho do demônio para encontrar uma maneira de lutar contra o dragão de fogo. Boom! O dragão de fogo nem tentou se esquivar do ataque de An. Enfrentando An cercado pela névoa negra. Em vez de se esquivar, o dragão de fogo escolheu um ataque frontal. O dragão de fogo deu a An um gostinho de seu próprio remédio. A princípio foi An quem escolheu lutar com o dragão de fogo de frente. No entanto, depois que o dragão de fogo completou sua transformação,
contando com seu poder muito maior que o de An, ele nem se preocupou em se esquivar do ataque de An. Craque! An foi jogado para trás, ferido com uma queimadura dolorosa. An não poderia ser comparado ao dragão de fogo transformado, mesmo em termos de força física. O dragão de fogo com certeza merecia ser chamado de besta de nível universal, a consanguinidade dos dragões. Após sua transformação, o dragão de fogo revelou o poder de combate mais louco que An já tinha visto. O caminho do demônio. An levantou-se do chão e lançou seu ataque novamente. Se o primeiro ataque não deu certo, ataque pela segunda vez. Se o segundo ataque também não tiver sucesso, tente uma terceira vez. Em suma, uma vez iniciado o ataque, ele não deve ser interrompido até a morte. An não acreditava na existência de imortais, ele acreditava que não deveria haver nenhuma criatura que não pudesse ser morta. Se houver um inimigo que você falhou em matar várias vezes, a razão deveria ser apenas que você não é forte o suficiente. Bom. Mais uma vez, An foi derrubado no ar, ele sentiu que sua pele já começou a murchar devido a queimaduras graves. Mesmo sob 3 camadas de proteção, exceto pelo uniforme de combate e pelo revestimento de energia, An também estava cercado por uma névoa negra, o poder das trevas. Ficou provado que o poder das trevas também poderia desempenhar um papel na defesa, mas infelizmente o poder que An obteve das trevas não era forte o suficiente para resistir a qualquer ataque do dragão de fogo da besta divina. A batalha tornou-se cada vez mais horrível. O caminho do demônio. O caminho do demônio. O caminho do demônio. Repetidamente, An subiu do chão, correu para o dragão de fogo e depois voltou para o mesmo lugar sem qualquer progressão. Contra uma fera tão divina, o dragão de fogo. Os ataques de An não poderiam causar nenhum dano a ele. An estava exausto, ele tomou quantidades excessivas de drogas e tentou suas habilidades mais poderosas. Ai! A misteriosa criatura no ovo preto continuou latindo, parecendo que estava pedindo ansiosamente permissão para lutar. Cale-se! Ainda não estou morto. An mais uma vez se levantou do chão e rosnou para o ovo preto. Um pedaço de cristal negro apareceu na mão de An. Além do ovo preto, esse era o último recurso de An, a mão das trevas. Capítulo 270 Dragão de Fogo, morto. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. A mão das trevas apareceu. An sabia que depois de usar esse cristal, seu poder das trevas seria aumentado novamente. Mas usar uma força externa sempre foi associado a um risco, então An sempre se concentrou em treinar sozinho. Antes de encontrar inimigos muito poderosos, An planejou guardar este cristal para mais tarde, quando ele estivesse em um nível mais alto. Afinal, quanto maior o nível, menor o risco de usar o cristal escuro. Mas agora An não tem escolha. Depois de uma série de eventos que colocaram An em uma situação tão perigosa, se ele não usasse uma arma ainda mais forte, An provavelmente não seria capaz de lutar contra o Fire Drake e morreria aqui. Sendo esse o caso, basta dar tudo. A existência de ter um coringa na mão, seu propósito não é ser salvo, mas sim ser usado no momento crítico sem hesitação. Quanto ao ovo preto, An não sabia se era sua carta coringa ou não. Talvez no momento em que ele abrisse o ovo, aquela criatura estranha dentro dele iria atacá-lo ou algo assim, então An não planejou usá-lo.
Caixa. A mão das trevas foi instantaneamente esmagada em partículas pela fonte de energia de An, e então foi guiada pela fonte de energia de An em seu corpo. Este processo de absorção foi coprojetado por An e Nightwalker e poderia maximizar a eficiência de absorção da energia escura e minimizar o desperdício. Em apenas alguns segundos, grandes quantidades do poder das trevas ferveu o sangue de An. Seu corpo de repente começou a esquentar e, ao mesmo tempo, aquela camada de gás negro que o rodeava também se tornou mais intensa. Não pode estar errado, esse é o sentimento. A sensação de um corpo cheio de força. Shua. An se abaixou e assumiu uma postura estranha, como um touro louco pronto para atacar. No segundo seguinte, An atacou. Caminho do demônio. Rumble. O ataque do tipo demoníaco negro foi como uma série de explosões de relâmpagos, retumbando com conteúdo patrocinado. Força incrível. Caminho do demônio. Finalmente alcançando o grau mais forte depois que An compreendeu o poder do diabo. Até mesmo a besta divina Fire Drake não se atreveu mais a encarar An levianamente e recorreu a usar toda a sua força, encontrando An em uma colisão frontal. Bang! Um ruído abafado veio e, ao olhar para An novamente, a maior parte da névoa escura ao redor de seu corpo se dissipou. Todo o seu corpo deu dezenas de passos para trás antes de parar, e suas sobrancelhas também queimaram. Aó aó. O Fire Drake rugiu, como se dissesse, mesmo que você tenha usado o poder mais forte das trevas, você ainda é um humano insignificante. Assim que o dragão de fogo rugiu, as sobrancelhas de An se fecharam firmemente enquanto ele tirava um par de luvas pretas do anel dimensional e então lentamente o usava em suas mãos. Essas eram as luvas das trevas, outra relíquia do Rei das Trevas. No passado, An sabia que esse conjunto de luvas era feito de um tecido muito bom, mas não conhecia suas origens. Até hoje, quando An usou a mão das trevas. No momento, seus 2 braços e 2 punhos de ferro ficaram pretos como breu. As luvas das trevas ajustaram-se automaticamente ao tamanho do punho de An, e An foi envolvido por uma sensação estranha, como se este conjunto de luvas tivesse sido ativado. A força das trevas dentro de seu corpo estava concentrada nos 2 punhos, e seus punhos ficaram mais duros e seu poder ficou mais forte. An percebeu de repente que esse era na verdade o papel das luvas das trevas. Era uma espécie de dispositivo de concentração de energia escura, capaz de ajudar An a reunir a força que estava espalhada por seu corpo e então tornar seus ataques mais poderosos e precisos. Até mesmo Fire Drake sentiu a mudança de An, os 2 olhos de fogo estavam firmemente presos nos 2 punhos de An. De novo. Caminho das trevas. An gritou e depois atacou novamente. Ele ergueu os punhos e eles começaram a cair como chuva. Conteúdo patrocinado. Gotas. Rumble. 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 Esses sons poderosos de pancadas podiam até ser ouvidos a centenas de quilômetros de distância, e aquela grande montanha negra começou a tremer violentamente. Este foi o caminho demoníaco. Estes foram ataques demoníacos. O poder sombrio e a atualização do equipamento trouxeram melhorias significativas para Ana. Força de combate. Se outra pessoa estivesse no local, veria esta cena chocante: uma pessoa agarrou uma criatura que se parecia muito com um lendário dragão gigante e a esmagou com o punho direito. Rumble. O pouso de cada punho foi como forjar aço,
espalhando faíscas por toda parte. O Fire Drake, após sua transformação, era realmente forte. Suas escamas desapareceram e seu corpo tornou-se extremamente resistente. Mas agora, não importava quão resistente fosse seu corpo, não era mais duro que os punhos de An. É um par de punhos equipados com o poder das trevas. Os punhos de An continuaram a pousar. Se um soco não fosse suficiente, ele daria mais 100. Mais 1000. Mais 10.000. Rumble. 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 O único olho do Fire Drake foi realmente esmagado pelos punhos de An. Gensi. Boa estranguladora de estrelas classe Ares foi lançada. Enquanto o dragão de fogo gritava, An enfiou a lâmina gigante de 3 gumes diretamente em seus olhos. Rumble. O Fire Drake ficou ansioso, reuniu força em ambas as garras e fez An voar. An sentiu todo o seu corpo coberto de fortes dores. Conteúdo patrocinado. Mas ele conteve a dor, levantou-se novamente e continuou a mover os punhos. Esta foi uma batalha muito rara. Mesmo que An tenha adquirido força de alto nível depois de usar a mão das trevas e a luva das trevas, ele ainda não ocupava uma vantagem absoluta. No entanto, An teve um impulso demoníaco. A vitória não vem da oportunidade, mas é alcançada por An usando o método mais brutal, violento e estúpido. Foi conseguido através desses socos consecutivos. Encontrar a oportunidade certa para atacar com mais eficiência, para desferir um golpe fatal, é claro que é bom. Mas quando essa oportunidade não está presente, An também pode agir como um bárbaro e atacar incansavelmente. Até que o inimigo seja esmagado até a morte. Quanto ao ferimento causado pelo dragão de fogo, An ignorou-o completamente, como se esquecesse que ainda existia tal coisa. Quando ele ficou completamente furioso, ele não se importou nem um pouco com a dor. Sem saber se estava ferido ou quão grave era o ferimento. An não sabe a resposta para essas perguntas, e mesmo que saiba, ele não vai se importar, porque só há uma pergunta dentro de seu coração: como matar o inimigo. Rumble. Rumble. A troca de ataques entre um humano e um Fire Drake ainda continuava. Esse tipo de rugido áspero também continuava e já durava há muito tempo. Não sei por quanto tempo a batalha continuou, An sentiu o contra-ataque do dragão de fogo ficando cada vez mais fraco, e seus ataques ainda não pararam, até que aquele grande cara vermelho ficou em silêncio. Para! An sentou-se no chão, fez com que a garra do demônio e os outros o cercassem, e então ele se apoiou em Yuan. Ele estava completamente exausto e, além de respirar, não queria fazer nenhum movimento extra. Papa papa. Um som de aplausos veio da entrada do campo de batalha, eram os irmãos Lovra. Os astutos irmãos voltaram, no momento em que An perdeu a maior parte de sua força de combate. Muito bem, An, você é realmente um grande guerreiro, você realmente matou o Fire Drake sozinho. Lovra Mountain riu e disse, e mais infelizmente, embora você tenha lutado com tudo de si, mas... Conteúdo patrocinado. No final você ainda estava trabalhando para nós, irmãos. Olha, embora o Fire Drake esteja morto, seu corpo ainda exala um vermelho deslumbrante. Isso ocorre porque a batalha progrediu até o fim e o Fire Drake se materializou, então sua vida e corpo se unificaram e se tornaram o biometal mais mágico e caro do universo, Fire Drake. Forging Gold. E aquelas escamas que o Fire Drake derramou ao se transformar também são inestimáveis.
Apenas uma balança é suficiente para pagar uma missão de nós, irmãos. Graças a você, você quase perdeu a vida na luta para conseguir para nós, irmãos, tantos itens mágicos que nem podem ser precificados. Louvre River não estava tão animado quanto seu irmão e apenas disse friamente: por que dizer isso a ele? Basta matá-lo agora, essas malditas feras genéticas não serão capazes de me impedir. Louvre Malta hesitou, ele ainda não está disposto a deixar seu irmão lutar, então disse ansiosamente: não entre na briga, deixe-me fazer isso. Mas não há mais. Você ainda precisa controlar seu poder. Além disso, sou seu irmão mais velho, você tem que me ouvir. Embora Louvre River estivesse um pouco deprimido, ele ainda assentiu. Shua. O poder de controle mental começou a se espalhar. O poder de controle mental da família Louvran foi transmitido através de seus familiares diretos, e a poderosa supressão mental tornou muito difícil para Demon Claw e os outros se moverem, já que seus corpos pareciam não ouvi-los. Mas Louvre Mountain ficou muito orgulhoso. A força mental da fera era geralmente mais fraca que a dos humanos, então, embora a garra do demônio e os outros fossem muito fortes, eles ainda não conseguiram resistir o ataque do tipo mental. Louvre Mountain zombou e então puxou aquela faca de aparência muito estranha. De repente, ele percebeu que embora An ainda estivesse apoiado em Yuan Yuan, ele gradualmente abriu os olhos e olhou para ele com uma sensação muito estranha, e uma extremidade de sua boca também levantou um toque de curvatura. Ao mesmo tempo, o punho direito cerrado de An se abriu lentamente. Qual você acha que foi o seu superpoder? An zombou e perguntou.